Sob a superfície do nosso mundo existe uma fronteira tão frágil, tão fina, que a maioria das pessoas passa por ela todos os dias sem perceber o quão perto está de algo diferente. Chamam de véu, um tecido invisível que separa a nossa realidade de outra. Alguns dizem que é um reflexo sombrio, um lugar que se alimenta do que não conseguimos explicar. Outros sussurram que quem atravessa jamais retorna sendo o mesmo. Hoje vamos seguir a história de um homem que ousou cruzar essa linha, e as consequências assombrosas de sua jornada para o mundo além do véu. Tudo começou em uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, onde moradores comentavam em voz baixa sobre um túnel ferroviário abandonado no meio da mata. A estrutura havia sido lacrada décadas atrás, depois de uma sequência de desaparecimentos misteriosos, mas mesmo com o tempo cobrindo os trilhos de mato e ferrugem, os boatos continuavam. Diziam que o túnel era uma porta para outra dimensão, onde o tempo se dobrava e a realidade se distorcia em formas irreconhecíveis. Poucos que chegaram perto contavam ter ouvido ecos estranhos, vozes que chamavam seus nomes, passos invisíveis acompanhando na escuridão. Renato, um fotógrafo fascinado por lugares esquecidos, conheceu a lenda em uma postagem antiga na internet. A maioria ria da história, mas uma foto borrada chamou sua atenção, a silhueta de uma figura parada na entrada do túnel, como se a própria câmera não conseguisse registrar direito a imagem. Para ele, aquilo foi um convite. Numa tarde em que a neblina cobria a serra, Renato pegou sua câmera e uma lanterna e seguiu até o local. A mata foi ficando mais silenciosa à medida que se aproximava, como se até os pássaros e insetos se recusassem a fazer barulho ali. O túnel surgiu como uma ferida aberta na terra, com o arco de tijolos rachados e molhados, cobertos por cipós retorcidos. O frio aumentou de repente, fazendo suas mãos tremerem ao segurar a lanterna. Ele ergueu a câmera e tirou uma foto. O clarão iluminou a entrada por um instante, e naquele piscar ele jurou ver algo olhando de volta, 2 pontos de luz, pairando no centro da escuridão. Seu coração disparou, mas a curiosidade falou mais alto. Com um suspiro fundo, Renato deu o primeiro passo para dentro. O ar era pesado, cheirando a ferrugem e terra molhada. Seus passos ecoavam de um jeito estranho, como se o túnel fosse maior por dentro do que parecia por fora. Quando olhou para trás, a entrada já parecia distante demais, quase desaparecendo. Ele seguiu, fotografando de tempos em tempos, mas as imagens mostravam coisas que não estavam diante de seus olhos, vultos borrados, manchas de luz e, em uma delas, uma mão pálida tentando sair da parede. Renato parou. Apontou a lanterna para o ponto exato. Nada além dos tijolos molhados. Tentou se convencer de que era falha da câmera, mas a cada passo sentia como se o túnel respirasse, as paredes pulsando como costelas vivas. Então ouviu um sussurro. Seu nome. Não gritado, não falado alto, mas murmurado bem no seu ouvido, como se alguém estivesse colado a ele. Renato girou a lanterna para trás, mas não havia ninguém. O medo o dominou, e pela primeira vez pensou em voltar. Só que a entrada já não estava mais lá. Não era distância, nem neblina. Simplesmente tinha sumido, dando lugar a mais túnel para todos os lados. Desesperado, ele acelerou o passo. Os ecos de suas botas aumentaram até que outro som se juntou, passos correndo, exatamente no mesmo ritmo, sempre um pouco atrás. O ar quente de uma respiração quase encostava em sua nuca. Incapaz de aguentar, ele virou a luz para trás. Nada. Mas o feixe revelou outra coisa: as paredes não eram mais de pedra. Estavam cobertas por uma superfície úmida, orgânica, como carne viva. Dentro dela, sombras humanas se contorciam, pressionando contra o limite fino, como se tentassem atravessar. Bocarras mudas se abriam, mãos se esticavam e sumiam de volta. Renato congelou de horror. Tirou outra foto. A imagem revelou algo pior: atrás dele havia uma figura alta, distorcida, com o corpo esticado como se fosse puxado por fios invisíveis. O rosto mudava sem parar, sem nunca se fixar em uma feição só. Renato correu. Mas o túnel parecia dobrar, o chão inclinava como se a gravidade enlouquecesse. A lanterna piscou até se apagar de vez, mergulhando tudo no breu. Apenas um brilho avermelhado escapava das fendas das paredes, como se fossem veias iluminadas. As vozes sussurravam em coro, centenas delas, em línguas estranhas que, de algum jeito, ele entendia. Diziam que ele tinha que ficar. Para sempre. Em certo ponto, ele perdeu a noção de tempo. Seus passos não faziam mais sentido, e às vezes parecia andar em círculos, embora não houvesse bifurcações. A sensação de ser observado crescia, e não por um ou dois seres, mas por uma multidão escondida logo atrás do véu. A cada piscar, via vultos que desapareciam assim que tentava focar. O ar começou a ficar mais rarefeito.
Ele respirava ofegante, com os pulmões pesando como chumbo. Uma vertigem o fez encostar na parede, mas a parede se moveu sob sua mão, quente, pulsante. Algo ali dentro respondeu ao toque, como se houvesse vida tentando se comunicar. Ele recuou, mas ouviu um gemido abafado vindo de dentro dos tijolos orgânicos, e percebeu que não estava apenas vendo figuras presas, estava tocando nelas. Foi então que uma corrente de vento frio percorreu o túnel, mas o estranho é que ele não vinha de nenhuma abertura. O vento parecia atravessá-lo, como se o próprio ar estivesse sendo sugado para outro lado. E, no meio desse sopro, ouviu claramente sua própria voz o chamando, repetindo seu nome, em tom de ordem. De repente, o túnel se abriu em uma câmara gigantesca, impossível de existir debaixo da serra. O teto se estendia ao infinito, mostrando um céu alienígena com estrelas quebradas. Rios de luz líquida corriam pelo chão, e ao longe havia cidades inteiras flutuando de cabeça para baixo. Era belo e apavorante ao mesmo tempo, e Renato soube, sem dúvida, que não era bem-vindo ali. Ele levantou a câmera e fez mais uma foto. O clarão revelou dezenas de seres em volta dele, altos, sem rosto, imóveis até então, como se o estivessem esperando. Seus corpos tremiam em movimentos irreais, como se o próprio espaço rejeitasse a presença deles. Um deles se aproximou. Estendeu a mão e atravessou o peito de Renato. O frio se espalhou, sugando dele sua força, suas memórias, sua própria identidade. O terror aumentou quando percebeu que ainda conseguia enxergar, mas não mais pelos próprios olhos, e sim pelos olhos deles. Uma consciência fragmentada se abriu, mostrando milhares de almas presas naquele lugar, flutuando como insetos em âmbar. Algumas gritavam sem som, outras apenas olhavam, apagadas. Renato sentiu os pensamentos delas invadirem os seus, até não saber mais onde terminava o medo delas e começava o seu. O céu da câmara mudou. As estrelas se reorganizaram em formas de olhos que o observavam. Os rios de luz borbulharam, e criaturas impossíveis, com corpos dobrados e bocas silenciosas, emergiram. Ele entendeu, tarde demais, que não tinha descoberto o túnel por acaso. Tinha sido atraído. Escolhido. E então viu algo que quebrou de vez a sua sanidade. Do outro lado da câmara, entre os seres, havia uma figura idêntica a ele, mesma roupa, mesma câmera nas mãos, mas com olhos brilhando. Era como se tivesse deixado sua forma para trás e aquilo agora ocupasse seu lugar. O duplo levantou a câmera, apontou para ele e disparou o flash. Depois disso, nada. O último som que ouviu foi sua própria voz, ecoando entre os seres, repetindo palavras que nunca disse: "Você não pertence aqui." Dias depois, moradores encontraram a câmera de Renato perto da entrada do túnel, atolada na lama. O aparelho estava danificado pela água, mas o cartão de memória foi recuperado. Havia centenas de fotos, todas cheias de distorções. A última mostrava Renato de pé na Câmara das Estrelas Quebradas, com o rosto vazio e os olhos iluminados de dentro. Seu corpo nunca foi localizado. O túnel foi novamente selado, reforçado com concreto e vigas de aço. Ainda assim, há quem jure que, em certas noites, se você ficar em silêncio na beira da mata, dá para ouvir ao longe o clique de uma câmera vindo de dentro. E você? Acredita que Renato realmente atravessou para outra dimensão, ou foi o próprio véu que o tomou, como já fez com tantos outros? Se existisse um lugar assim, você teria coragem de atravessar?